Amanhecer de uma nova era. 6. O socorro prossegue. Demos-nos conta, nesse instante, de que todos aqueles acontecimentos não eram resultado de um simples acaso, mas da assistência de um espírito nobre que a amava. Curiosamente, ele apresentou-se-nos, explicando que se tratava do antigo soldado francês que a desencaminhara por ocasião da conquista da Ibéria pelas tropas napoleônicas. Reconheceu mais tarde, quando a velhice lhe concedeu a compreensão profunda em torno da existência, os males que lhe houvera feito, porquanto, após usá-la por um bom período, ao retornar à pátria, abandonou-a, sem a menor compaixão, fascinado agora pelo regresso ao lar, onde viria a construir a família. A sua lembrança, porém, fixou-se-lhe na mente e na emoção pelo restante da existência física. Envelhecido e dominado pela culpa, procurou remediar o mal que fizera pelo bem que poderia fazer, sendo que, no além, operou-se a sua transformação radical, pois que a encontrou em situação penosa em região de infelicidade, de onde não a conseguiu resgatar. Ambos retornaram à Terra nesse período em situação diferente, e ele conseguiu conhecer o Espiritismo após a desencarnação de Allan Kardec, o que ocorreu na cidade de Tours, onde renascera novamente na França, às margens dos rios Loire e Cher, onde conviveu com o apóstolo Leon Denis, havendo participado de inúmeras reuniões com o emérito escritor, nascido na aldeia de Fougueux, nas vizinhanças de Tours, e desencarnado naquela cidade de Honoré de Balzac. Significativamente transformado, retornando à pátria espiritual no começo do século XX, procurou reabilitar-se dos atos indignos anteriormente praticados com a consciência desperta para o bem, esculpindo o dever de reerguer aquela a quem excruciara e se tornara responsável pela desdita da própria família. Chamara-se durante a última existência Philippe, mantendo-se discreto e tentando, sob todos os meios possíveis, auxiliar a antiga vítima, procurando detê-la na rampa do erro e dos compromissos infelizes. Participava da equipe que trabalhava na Sociedade Espírita Amor e Caridade e, tomando conhecimento das atividades que seriam desenvolvidas no período em que ali nos encontraríamos, solicitou a ajuda e a orientação do nosso mentor, o que culminou nos socorros que vinham sendo aplicados em favor da enferma espiritual. Simpático e consciente das próprias responsabilidades, Philippe passou a participar da nossa equipe, no que concernia a assistência à jovem Martina. Reflexionando em silêncio, procuramos entender os divinos desígnios que sempre encontram recursos valiosos para a solução de todas as problemáticas geradas pela ignorância e pela imprevidência humanas. Não me havia ocorrido antes a ideia de quem estaria sendo responsável pelos mecanismos socorristas da jovem equivocada, que, de um para outro momento, resolvera por adentrar-se na instituição, por cuja porta passara indiferente várias vezes antes. Ajustava-se agora a complexidade da ação a um programa cuidadosamente elaborado, que tinha por meta a libertação. Retornando à sala mediúnica, acompanhamos outras comunicações espirituais atormentadas, sempre aprendendo as técnicas da compaixão e da misericórdia que ali eram aplicadas, em detrimento dos debates inúteis, recheados de palavras pomposas e vazias que não atendiam aos dramas e aos apelos dos sofredores. A terapia espírita oferecida aos desencarnados em desespero difere de tudo quanto se aplica aos enfermos encarnados. A situação de ambos é muito diversa,
pois que todos os seus padecimentos estão impressos no perispírito, que registra as ações e os efeitos, necessitando de vibrações generosas de amor e de caridade para serem diluídas mediante novas fixações emocionais. As palavras, naturalmente, auxiliam no despertamento das aflições. No entanto, com mais eficiência, quando carregadas de compaixão e de entendimento fraternal, sem reprimendas nem imposições pretensiosas de quem deseja doutrinar, convencer, modificar. O trabalho é de socorro e não de domínio das mentes e dos sentimentos dos enfermos espirituais. Quando, porém, apresentam-se espíritos discutidores e recalcitrantes, nesse caso, ademais do sentimento de piedade em relação à sua ignorância, devem-se evitar as discussões infrutíferas que prejudicam a execução do trabalho, roubando o tempo da ação caritativa para os debates vazios da vaidade humana. Impedir-se, pois, essas tentativas de convencimento, encerrando a comunicação e deixando que os espíritos superiores encarreguem-se de os atender após o choque anímico, resultante da comunicação, que é uma das finalidades básicas do recurso terapêutico. Nesse choque anímico, o espírito transfere ao médium pesada carga de fluidos deletérios que o dominam e infelicitam, enquanto se renovam por aqueles exteriorizados pelo sensitivo, beneficiando-se de imediato. E porque o médium pôde eliminar essas energias enfermiças com facilidade, por meio da sudorese e de outros mecanismos orgânicos, em face da sua condição de paz e de equilíbrio emocional, o simples fato de ocorrer uma incorporação, mesmo que sem os esclarecimentos que, às vezes, tornam-se necessários, serão indispensáveis. O visitante desencarnado já consegue assimilar significativa cota de energia saudável. No confronto com obsessores perversos e conscientes dos males que executam, ainda aí o objetivo é socorrê-los, sem os censurar nem criar conflitos mais profundos nos desditosos perseguidores. Jesus é sempre o modelo em todas as situações. Atendendo aos obsessos, compadecia-se dos seus perseguidores e, ao expulsá-los dos pacientes, contava com a ajuda dos seus cooperadores espirituais que se encarregavam de esclarecê-los. À sua época e nas circunstâncias em que se apresentavam as obsessões, o ato curativo teria que ser imediato e sem delongas, de modo a demonstrar àquela geração inculta, em torno dos quesitos espirituais, o poder de que ele se encontrava investido, diferindo, portanto, dos providenciais mecanismos utilizáveis na atualidade nos santuários mediúnicos edificados pelo Espiritismo. O formoso trabalho de iluminação encaminhou-se para a etapa final, quando haviam sido atendidos diversos casos de obsessão e de ignorância espiritual. Chegada a fase terminal, o nobre Hermano proferiu a prece de encerramento, utilizando-se da inspiração que transmitiu ao Marcelo, na condição de dirigente dos trabalhos e ainda na penumbra da sala. Os membros sorveram pequena dose de água fluidificada, afastando-se para outro cômodo, preservando o silêncio. Nós outros permanecemos movimentando-nos com os demais trabalhadores, auxiliando nas providências de remoção daqueles que foram atendidos e deveriam ser conduzidos à comunidade espiritual, enquanto outros que não puderam ser atendidos eram encaminhados para enfermarias na própria instituição. Tudo, porém, num clima de ordem e de respeito, como devem ser todas as atividades de natureza espiritual. Igualmente,
a sala foi asepsiada com aparelhagem especial, diluindo os fluidos mais pesados que aderiram às paredes e ao teto, ou que permaneceram na psicosfera, de modo que as futuras atividades não viessem a experimentar a contaminação doentia. Vibrações de harmonia pairavam no ar, tangidas em harpas delicadas por mãos invisíveis. Dr. Bezerra elucidou-nos que procurássemos renovar as energias em contato com a natureza, em festa de estrelas ou mediante a oração, até o momento quando, logo depois, seria realizada uma atividade especialmente dedicada a Martina, que seria trazida em desdobramento parcial pelo sono fisiológico àquele reduto de amor. Sem qualquer dúvida, o Espiritismo veio à Terra com a missão de restaurar a pulcra doutrina de Jesus. Despido da indumentária das superstições e cultos externos que vestiram os mistérios ou doutrinas do conhecimento originadas na Índia ancestral, passando pelo Egito, e os seus santuários encarregados das iniciações, fascinando os gregos e sintetizados em Orfeu e Homero, na música e na poesia, alcançando a culminância em Pitágoras, Sócrates e Platão. Foi Jesus quem melhor sintetizou a sabedoria universal no hino incomparável do amor. Corrompido pelas paixões que lhe predominavam no cerne do ser, o homem de então encontrava-se impossibilitado de compreender a excelência do seu ensinamento, profanando seus conteúdos e adulterando-os. No momento, quando a ciência rompeu o véu da ignorância e facultou melhor entendimento da vida e dos seus milagres, os ensinamentos profundos retornaram pela voz dos espíritos, os legítimos cancioneiros da imortalidade, repetindo as antiquíssimas lições em torno da realidade do ser, além do vaso carnal, das reencarnações, dos esforços que devem ser empreendidos, a fim de libertar-se da túnica pesada da ilusão que o retém nos patamares inferiores da evolução. Ali, na singeleza daquele templo de amor, podíamos constatar a grandeza do amor de Deus pelas suas criaturas, a todas facultando ensanchas de crescimento moral e de felicidade. Nenhum protecionismo, esquecimento nenhum de quem quer que seja. Os mais miseráveis, às vezes detestados, são credores de carinho e de oportunidade, e os mais bem aquinhoados também se encontram dentro dos mesmos critérios das leis de merecimento que proporcionam os mecanismos hábeis para a evolução. O relógio de parede da sociedade assinalava 1h30 da madrugada, quando nos reunimos na sala mediúnica, onde já se encontravam em desdobramento parcial pelo sono a respeitável senhora Celestina, o irmão Marcelo e reduzido grupo de cooperadores, assistidos pelo devotado Hermano, acompanhado pelos membros da nossa equipe. Nesse momento, Filipe adentrou-se conduzindo carinhosamente Martina, adormecida. Assumindo os lugares correspondentes à mesa, os membros do trabalho mediúnico, a paciente, foi colocada em cadeira confortável próxima do dirigente da reunião. Dr. Bezerra acercou-se da jovem portadora de muita beleza física e despertou-a suavemente. Ao ver-se no recinto estranho, observou os espíritos presentes e interrogou. Penso que me encontro no país dos sonhos, não é verdade? De certo modo, minha filha, respondeu o generoso guia. Entretanto, você se encontra no país da realidade, onde todos nascemos, vivemos,
Viajamos à Terra em aprendizagem e para onde retornamos. Ela sorriu, algo desajeitada, e deixou-se penetrar pelas vibrações ambientais. Embora a vinculação perispiritual da mãezinha em processo de reencarnação, a senhora foi conduzida até a filha, que estremeceu e desejou afastar-se, sendo impedida pelo nosso irmão Petitinga, que lhe falou suavemente para que ficasse tranquila. É um fantasma, porque minha mãe já morreu. Exatamente, afirmou o amigo espiritual. Ela está de volta para recuperar-se. E todo o mal que me fez? Eu a detesto, agora que compreendo o abismo ao qual fui atirada por ela e seus conselhos de beleza e de sedução. A senhora encontrava-se visivelmente comovida, chorando com equilíbrio e recebendo a resposta agressiva do desespero da filha. Ela reconhece o erro cometido, prosseguiu ele, e deseja repará-lo, direito que é concedido a todos, conforme está acontecendo com você mesma, que hoje recebeu grandes benefícios dos céus, favorecendo-a com amor e ajuda indispensáveis para ser feliz. Não entendo nada disso. Estou confusa com os acontecimentos recentes e não sei como devo comportar-me. Basta que abra as portas interiores do sentimento do amor e deixe-o entrar, ensejando a bênção do perdão a quem a prejudicou, pensando auxiliá-la conforme os doentios processos terrestres. A palavra suave e meiga de José Petitinga comovia a jovem aturdida. Que deseja de mim, já que me fez tanto mal? Que mais pretende fazer-me? Nesse comenos, Dr. Bezerra olhou para a desencarnada e deu-lhe um leve sinal. Compreendendo o significado daquele instante, a senhora falou embaraçada. Perdoa-me, minha filha. Vivi exclusivamente para servir-te. Agora sei quanto mal te fiz, encaminhando-te pela senda da ilusão e da vulgaridade. Ignorante das verdades espirituais, procurei oferecer-te o que pensava ser melhor, até o momento quando, após a morte, encontrei a vida e acompanhei o teu martírio dourado e enganoso. Jamais te faria qualquer mal, eu que tanto te amo. Eras pequenina e frágil, necessitando de apoio e de oportunidade para ganhar o mundo. Fiz-me tua educadora e encaminhei-te na direção do lucro e do poder. Quanto me enganei. Desejo refazer o caminho, recuperar-me do grave engodo. Não me expulses do teu seio. A solicitação foi feita com uma voz indefinível, em que a amargura e a esperança entrelaçavam-se. A jovem foi dominada por um choque e pôs-se de pé interrogando. Como expulsar-te? De onde? Do teu ventre. Estou necessitando do retorno, dos teus braços e do teu colo quente para repousar um pouco e cuidar de ti nos dias pesados do futuro. Isso não permitirei. Tenho sofrido muito e agora que estou famosa e rica, não desejo correr novos riscos. Não sei o que deverei fazer. Estou transtornada com o que está acontecendo de repente em minha vida. Tenho que abortar por muitas razões, especialmente porque ninguém me ajudará no transe. E não desejo perder as minhas formas nestes dias em que posso amealhar mais recursos, porque a juventude é um licor que se sorve muito rapidamente. Tem piedade de tua mãe e aceita-me. Deus meu, exclamou, eu devo estar louca, e isto é um pesadelo. O bondoso Petitinga acariciou-lhe a cabeça e explicou. Não estás louca, nem diante de um pesadelo, mas no enfrentamento da realidade da vida. Aproveita este momento para a tua demorada felicidade. Tudo se pode explicar,
e a pouco e pouco penetrarás no conhecimento destas últimas ocorrências na tua existência. Observa quem vem na tua direção. Aproximou-se Filipe, levemente aureolado por claridade diamantina, sorrindo. Maria José, recordas-te de mim? Perguntou gentilmente. Ela deteve-se olhando surpreendida e deu um grito interrogando. Marcel, onde estiveste todo este tempo? Buscando luz e sabedoria para rogar-te perdão. O tempo não nos separa. Pelo contrário, une-nos, e aqui estou de volta. Não mais como o militar leviano que te causou tantos danos, deixando-te ao abandono, mas como o amor de tua vida, sedenta de carinho e de afeto. Abraçaram-se, ambos muito comovidos. Soluçando, Martina gemia e lamentava-se. Não entendo nada, meu Deus, que sonho confuso e ao mesmo tempo feliz. Tranquiliza-te, amada do meu coração. Faz quase 2 séculos que te venho buscando, e agora que te encontrei, não mais te deixarei. És capaz de perdoar-me a fuga no momento errado? Fui conquistar o infinito para oferecer-te paz neste momento. Sempre te amei, mesmo naqueles tormentosos dias de abandono, solidão, doença e morte. É claro que te perdoo. Então perdoa também tua mãezinha, que é o filhinho que deixaste morrer quando fugiste comigo e que agora está de volta. Nada se perde na vida e tudo se regulariza. Não compreendo o que falas. Não te preocupes por enquanto. Perdoa e ouvida o desejo de interromper a gestação, recuperando-te pelo seu abandono, a fim de que também ela se libere da culpa dos teus males. Tudo tem sua razão de ser. Existe no universo uma lei de causa e de efeito, e nada ocorre sem a sua vigência. Por ti farei tudo, concordou ofegante. Abraçaram-se novamente e depois algo canhestramente abraçou a genitora em pranto de dor. Dr. Bezerra aplicou-lhe energias vigorosas e explicou-lhe. Terás momentos muito difíceis ante a tua decisão que tentarão dissuadir-te. Será necessário que te refugies na oração e busque amparo nesta casa aberta ao amor. Estaremos todos aqueles que aqui nos encontramos ao teu lado sempre que o necessitares. Agora dorme e descansa. A um sinal do benfeitor, Filipe reconduziu-a de volta ao lar.